Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Vamos para a nossa sétima live. No finalzinho da última aula, a gente passou o tema da atividade para você, atividade 2, né? Alguns já fizeram, já mandaram, muito bom. Tá? Hoje esse comecinho de aula, eu gosto muito de trabalhar, quando trabalho um tema, discutir sobre esse tema, falar mais sobre esse tema. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. A nossa proposta de redação, tá, é sobre o papel da ciência no mundo contemporâneo. Nós temos muita coisa a falar sobre esse assunto. Tá? Então, vou passar aqui as informações, para quem não fez ainda. De repente, depois do bate-papo que a gente tiver aqui, alguém quiser fazer de novo, pode enviar de novo, lá no sistema. A gente colocou um link lá hoje, tá, com a folha de redação. Eu vou mandar para vocês no grupo. Vocês podem fazer a redação ou à mão, ou digitada, salva em PDF e anexa lá. Depois a gente vai ensinar como é que vão fazer isso. Deixa eu chegar mais gente aqui, tá bom? Então, a dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, tá? No mínimo 20 e no máximo 30 linhas, com letra legível, tá? Não deve ultrapassar o espaço das 30 linhas da folha de redação. Dê um título à sua redação. Então, é uma redação que é na FUVEST e ela exige um título. Como é que deve ser esse título? Ele deve ser centralizado. Eu já vi redação que veio aqui para mim sobre esse tema, com título com a linha inteira, com mais de um verbo, inclusive. A gente nem aconselha colocar verbo no título. As letras devem ser diferentes? Não. Devem ser letras normais, a inicial maiúscula só onde a gramática exige. Certo? E centralizado, no mínimo de 3 linhas, mas não deve ser muito extenso esse título. Tá bom? Tá, o tema é um tema polêmico, né? Tá, que ainda movimenta as opiniões em torno da importância da ciência. Tá? Durante esse ano foram comuns essas discussões. Tá? Então, a gente pode falar sobre até a questão da vacina, que muitos falaram, né? Que é um tema bem atual em cima disso aí. Tá certo? Então, a banca ofereceu 5 textos para a gente ler, tá? Para que sejam bem refletidos, tá? Até para a gente elaborar um texto dissertativo bem interessante. O texto 1 é uma charge, né? Tematiza o perigo que a ciência representa. Então, uma das cobras que se apresenta como inventora da roda manifesta arrependimento quando o artefato, descendo um plano inclinado, né, ameaça atropelá-la. O segundo texto defende que a manutenção da civilização com os níveis presentes, tá? Depende do papel social que a ciência vier a ocupar. No texto 3, pode ser lido como uma ampliação poética dessa ideia. Trata-se de uma música composta por Gilberto Gil, na qual ele propõe um tipo de aproximação entre a ciência e a religião, que aboliria a diferença entre essas esferas. No refrão, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos, o eu lírico fez a referência ao livro da Bíblia, que tem esse nome, Cântico dos Cânticos. E a expressão tirada das mais recentes teorias da física, a teoria quântica, né? Esse foi o texto 3. Tá? Os 2 últimos fragmentos expõem o perigo que ronda essa relação entre ciência e sociedade. O primeiro expressa o paradoxo em que vivemos, dependemos da ciência de uma forma nunca imaginada, né? E, ao mesmo tempo, desconhecemos o que é a ciência. Isso seria uma receita para o desastre. O texto 4, o último, trata dessa contradição em uma medida mais profunda. Considera aqueles que podem ser denominados negacionistas, ou seja, negam as evidências. Tá? Tais pessoas valem-se da ciência e da tecnologia para justamente disseminar informações que rejeitam a mesma ciência. Então, esses textos, pessoal, são bases. A gente não pode nem copiar trechos desses textos, né?
A coletânea apresentava a possibilidade de desenvolvimento, o texto 2 apresentava a tese: ciência é importante para manter os níveis atuais da civilização. Tá? O texto 1 deixava claro que a ciência por si pode ser benéfica ou prejudicial a quem criou. Há riscos. Os outros textos nomeavam esses riscos. Tá? O negacionismo, o desconhecimento do espírito da ciência e o hiato social entre a ciência e a sociedade. Então, muito se discute sobre a ciência, né? Isso é nos nossos dias. Tá? Tem gente, fala um pouco da vacina, tem gente que acredita que vai ser a solução, tem gente que acredita que não vai ser a solução. Tá? É o que a gente observa no nosso dia a dia. Na introdução, nós vamos defender a nossa tese, o nosso ponto de vista. E nos argumentos, que é o segundo e o terceiro parágrafo, nós vamos defendê-los. Tá? Então, havia uma tese de 3 riscos que poderiam ser desenvolvidos em 3 parágrafos. Bastaria que o candidato, né, você preenchesse essas ideias gerais com o repertório próprio. Progressão e coesão. Tá? Qualquer outro percurso argumentativo dependeria das teses que poderiam ser formuladas. Tá? Para elaborar uma tese, retome o tema, tá? E acrescente o que você deseja afirmar. Então, exemplo, o papel da ciência no mundo contemporâneo é? Então, isso aqui poderia ser a introdução do texto de vocês. Deixa eu colocar aqui, tá? Que isso aqui vai ser o início da sua tese, tá? Isso aqui vai ser o início da sua tese. O que vem depois do é o que você vai defender. O que vem depois do é a tua tese, tá? Os teus argumentos, pelo menos 2, tá? Então, a partir daí, a gente pode pensar em 2 possibilidades. É importante ou não é importante, tá? Então, ou um posicionamento intermediário, eu diria, tá? O papel da ciência é acessório, fazendo combinações, podemos chegar a variações. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. A ciência tem papel fundamental e determinante para o futuro da sociedade. Opa, é uma tese. A ciência tem papel importante para transformar o mundo em algo melhor. Perfeito. A ciência tem papel importante, mas há riscos. Uma boa introdução também. A ciência tem papéis acessórios, pois... Você vai explicar. A ciência, como constituída hoje, tem um papel subordinado ao sistema econômico. É importante também. A ciência tem assumido um papel que representa um risco para a humanidade. Diante de uma opinião pública hostil à ciência, o papel da ciência é o de justificar perante a sociedade. Vou colocar esses modelos aqui, tá, de introdução para vocês. E essa introdução você pode usar para qualquer tema. Você pode usar para qualquer tema. Eu vou colocar aqui e vou colocar no grupo também. Acho que no grupo quase todo mundo está participando, né? Exemplos de introdução. Como que deve começar esse nosso tema, tá? Essa nossa dissertação, beleza? Tá? De certa forma, você deveria demonstrar que tem conhecimento sobre a ciência, tá? Se alguém pretende fazer parte de um circuito acadêmico, regido pelos pressupostos do conhecimento moderno, deve ser capaz de saber do que se está falando. A ciência moderna, como configurada a partir do Renascimento, é uma forma de conhecer o mundo, né, baseada num método rigoroso, que parte da pressuposto da dúvida. Então, hoje, tem muita gente que tem dúvida sobre a ciência, né? Eu vejo exemplos de pessoas que não querem tomar a vacina. Tem pessoas que tomaram a primeira dose e não querem tomar a segunda, achando que já está bom. Eu li uma reportagem, se tomar a primeira dose já não morre mais, daí o cara já não quer mais tomar a segunda dose. Tanto é que a gente vê no dia a dia, tá? De manhã cedo sai uma programação para a segunda dose, meio-dia, praticamente dobra, porque o pessoal não foi tomar vacina de manhã, quer dizer, o pessoal não está indo para tomar a segunda dose. Eu acho interessante que se vá. Tá certo?
A ciência gerou tecnologia, trata-se de um conhecimento aplicado que permitiu ao homem, pessoal, desenvolver máquinas, ferramentas capazes de solucionar problemas práticos. Tá? Tanto a ciência como a tecnologia, tá? Elas devem ser vistas como meios, como ferramentas, não como fins, tá? Em si. São modos de conseguir uma vida mais confortável, tá certo? Então, vou comentar com vocês aqui alguns repertórios que acho que a gente pode, que é possível que a gente aplique nessa nossa redação, nesse tema que a gente está discutindo. Ciência crítica à ciência, um exemplo, tá? Ciência é considerado um ídolo sem qualquer crítica produz desastres. Basta considerar as teorias deterministas, evolucionistas e racistas do final do século XIX, que serviram de base para as políticas de eugenia e extermínio. Então, a ciência é usada para o lado ruim também, tá? As descobertas científicas estão submetidas a interesses econômicos. Nunca se destruiu o meio ambiente tão velozmente quanto no século XX, época em que a tecnologia se tornou mediadora entre o homem e a natureza. Atualmente, o desenvolvimento da inteligência artificial, se não for bem administrado, pode provocar a exclusão de boa parte da humanidade que não se beneficiará dos avanços da ciência. Tá bom? Exemplos. Quando a gente for usar uma citação, Michel Foucault criou o termo biopolítica para destacar que, a partir do desenvolvimento da biologia, houve um processo de disciplinarização e vigilância que torna as pessoas dóceis aos poderes de manipulação. Em nome da ciência médica, pode-se classificar pessoas, alterar seus hábitos, proibir procedimentos, constranger. Esse proibir procedimentos, assim, exemplo, fumar, tá? Duas histórias bem conhecidas que expressam o risco da ciência: O Médico e o Monstro, O Aprendiz de Feiticeiro, tá? Estou falando de obras, né? Tá? No primeiro caso, a ciência leva à criação de uma aberração insustentável. No segundo, o aprendiz não consegue mais controlar as forças que ele mesmo despertou na natureza. Então, estou falando de citação, né? Isso aqui falando, criticando a ciência. Não vejo elogios da ciência, porque você pode ter as duas balanças, né? Os aspectos positivos, os aspectos negativos, a causa, a consequência, um parágrafo de causa, outro de consequência. A ciência ocupou o lugar do dogmatismo religioso, mais nefasto, pois a religião não permite a dúvida, o que leva frequentemente a massacres. Historicamente, a ciência foi capaz de aumentar a expectativa de vida, de encontrar alívios para os sofrimentos humanos, de permitir uma vida mais confortável. Então, aqui são só os elogios, tá? A ciência e a tecnologia permitiram uma certa autonomia do indivíduo à frente da tradição. Riscos para a sociedade em relação à forma como tratamos a ciência. Aqui é bem bacana esse aqui. Eu vou colocar uns dois desses para vocês, tá? Exatamente, Marcelo. O negacionismo pode levar os homens ao obscurantismo, a desenvolver ideias que redundam em preconceito, na tese de que, se tudo é válido, então a realidade deve ser regulada pela lei do mais forte. Então, eu vou colocar esse aqui para vocês também. Se quiser copiar, quiser usar como fonte, né, como base, eu acho interessante também. Voltando aqui para vocês. Se as pessoas não perceberem o papel social da ciência, e se não for usada para beneficiar a grande maioria, ela se tornará simplesmente um instrumento poderoso na mão de pessoas ou instituições, né, que usarão a tecnologia não para o bem comum, mas para vantagens particulares. Excelente essa aqui. Tá? Excelente essa aqui. Vou colocar para vocês também. Até como... Você pode usar como consulta, não copiar, né, mas acho que como informação. Certinho? Bom, seguindo aqui, falando sobre esse tema, eu gosto de trabalhar assim, sempre
né, discutindo pontos positivos, pontos negativos, até porque o aluno vai aprendendo a buscar isso também nas informações para fazer os outros temas, tá? Então, como é que vocês vão fazer essa redação, pessoal, lá no sistema? Daí a pouquinho a gente entra. Você pode fazer numa folha comum, escanear e colocar lá, tanto na atividade 1 como na atividade 2. Hoje eu vou discutir a, a redação da atividade 2. Na quinta, vou discutir na redação da atividade 3. Vamos trabalhar o tema. Daí, para a quinta, vocês vão me ajudar, vocês vão trazer argumentos que a gente pode trabalhar nessa última redação, pontos positivos, pontos negativos, daí a gente vai fazer um trabalho mais conjunto, tá? Então, você deve baixar a folha de redação disponível na página que tem, ou pode fazer numa folha comum, tá? É interessante, tá? Eu gostaria, tem gente que já mandou digitada, beleza, não tem problema, tá? Já vi que já vi gente que postou a redação lá, tá? De forma manuscrita, até para a gente dar uma orientaçãozinha na letra também, tá? Tem que seguir o tema. Ao terminar a redação, pessoal, escaneie a folha, tira foto mesmo, tá? Que eu amplio no computador, não tem problema, tá? Se conseguir salvar em PDF, o arquivo é melhor, tá? Então, ou em PDF ou a foto, tá? Então, deixa que esteja legível, tá? Nós temos 2 dias para corrigir, tá certo? Se conseguir enviar hoje ou amanhã, a gente já vai comentar com vocês na quinta. Já a outra redação, que a gente vai trabalhar na quinta, daí vocês mandam para o sistema, a gente vai corrigir, vocês vão receber o feedback também. A gente deu uma ajustada no sistema hoje, é para ficar melhor para vocês mandarem para a gente corrigir. Tá? Até para corrigir alguns detalhes que a gente estava devendo aí. Então, esse é o tema, tá? Esse é o tema, tá? Que muitos já fizeram e já mandaram, beleza? Muitos já fizeram e já mandaram. Agora, quem tem que fazer ainda, quiser fazer dessa maneira, ou, professor, eu só consigo digitar no computador lá no sistema. Não tem problema, mas eu quero que vocês façam a redação. Então, o importante para a gente é a redação. Deixa eu abrir lá no sistema e vou projetar para vocês aqui. Tem mais gente aqui, beleza. Atividades. Então, essa atividade, deixa eu projetar aqui. Pessoal, essa é a atividade 2, produção de texto, que é esse que eu vou abrir aqui para vocês. Tá? Produção de texto. Atividade 2 aqui em PDF. Não estou conseguindo abrir aqui. Então eu vou ler para vocês. Atividade 2, nós temos lá o texto, que é a tirinha que eu já comentei, o texto 2, aqui o papel da ciência na sociedade, o texto 3 é uma música, tá, de Gilberto Gil, o texto 4 é um texto de Carl Sagan, e o texto 5, tá, é outro texto de Alicia, eu não vou nem me animar a soletrar o nome dela. E tem o tema, né, considerando as ideias apresentadas nos textos, também, e outras informações que julgar pertinentes, dirige um texto em dissertação em prosa, na qual você expõe seu ponto de vista sobre o tema, o papel da ciência no mundo moderno. Já falamos sobre isso. Então, isso lá na plataforma, tá? Então, foi o que eu combinei com vocês. Vocês podem... Então, vocês vão abrir esse arquivo em PDF, vão ler os textos, as informações, então não é só o tema que vocês vão ler. E vamos. Aí nós vamos também, voltando aqui na tarefa, gostaria que... Como é que a gente faz para postar?
Só um pouquinho, tá? Rama, como é que a gente faz para postar aqui? Você pode ajudar a gente? Tá? A Ramatiz vai ajudar. Depois que você enviou, tá? Depois que você fez no computador, tá? Você vai salvar. Então, a Rama vai mostrar para a gente aqui como é que a gente salva esse arquivo agora, depois de ter o arquivo na máquina. Eu vou ter que entrar no meu aqui. Você abriu pelo meu, não, né? Não. Pelo conteúdo, voltando, se mostra. Sabe por quê? Porque tem que estar... Já vê se você mostra o teu tempo. Uhum. Tá bom, deixa eu mostrar. Eu tenho que mostrar daquele começo lá. Tá, pessoal, vou deixar entrar mais alunos, tá? Que daí a gente vai mostrar como fazer, tá? Só anexar o arquivo aqui na plataforma. Então vamos lá. Voltando aqui, tá? Tenho a produção, atividade 3, de produção de texto, que é uma outra redação, tá? Aí vocês entrem e vejam o tema, e esse tema a gente vai discutir no comecinho da próxima aula. Tá? Tem 6 que enviaram, a gente vai discutir na próxima aula, beleza? E a última atividade a gente faz junto na próxima aula também. Ó, a educação domiciliar no Brasil, exercício da liberdade de escolha ou negligência dos pais. Esse é o tema. É um tema importantíssimo, até para quem vai fazer algum concurso de professor, um tema bem bacana. Beleza, pessoal? Então, vocês, tá? Claro, todo mundo tem até dia 31 para fazer essa redação. Até dia 31. Mas são todas as atividades. Então, eu acho interessante que faça até a quinta. Tá? É interessante que eu tenha texto até para comentar com vocês. Até vou comentar um texto aqui que já recebeu. Eu recebi, não vou mostrar, tá? Mas vamos lá. Tema, o papel da ciência no mundo. Tá? É o título. Mas como a gente tinha combinado, não precisa colocar em negrito, não precisa colocar de forma destacada. Como não tem verbo, o título é sem ponto mesmo. Hoje em dia, quando se pensa em ciências, hoje em dia, tá? São temas que a gente deve evitar. Evitar. Eu separei para vocês aqui, tá? Separei para vocês aqui algumas propostas de como a gente deve começar cada parágrafo de introdução, de conclusão. Então, vamos lá. Deixa eu aparecer para vocês aqui. Aqui, ó. Exemplos. Está na introdução. Inicialmente, primeiramente, desde já, tá? A gente começa o texto, tá? A introdução, com uma afirmação em relação ao tema. Então, inicialmente, isso aqui eu usaria para o parágrafo de desenvolvimento. Primeiramente, tá? Você já escolheu 2 argumentos que você colocou lá na introdução. Então, começando inicialmente, você vai falar sobre um assunto. Aí, no segundo parágrafo de desenvolvimento, além disso, do mesmo modo, ainda por cima, bem como, igualmente, tá certo? Isso, ó, então, essa introdução que eu estou mostrando aqui, essa introdução, seria a introdução aos argumentos. Lá na introdução da redação, a gente vai colocar uma afirmação, como eu coloquei modelo para vocês aí. Isso. Tá? A conclusão. Enfim, dessa forma, em suma, nesse sentido, portanto, afinal, não precisa colocar a palavra muito elaborada, destarte. Às vezes o cara que sabe o que quer dizer destarte e já coloca na conclusão. Tá? Conforme falar de tempo, logo após, enquanto isso, imediatamente, não raro. Então, são exemplos. Tá? E eu vou trabalhar 3 tabelinhas maiores que essa na quinta-feira com vocês vão gostar. Tá? Vamos lá. Causa. Tá?
Então, olha só, inicialmente, do mesmo modo, antes de tudo, desde já, quando eu for dar um exemplo, por exemplo, isto é, em outras palavras, ou seja, quer dizer, semelhança, igualmente, segundo, ó, o primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu posso colocar primeiramente, mas não existe segundamente, tá, pessoal? Conforme, assim também. Portanto, então isso aqui são expressões que a gente pode usar. Essa tabelinha eu mando para vocês no grupo, aqui no nosso grupo, tá? Até para a gente pegar mais informações, tá? Beleza? Então, é que eu estava falando de um assunto e me veio essa aqui, então eu resolvi falar com vocês, tá certo? É o tema da próxima redação da nossa aula de quinta-feira, ele é bem bacana mesmo, tá? Ele é possível de cair, tá certo? Ele é possível de cair num concurso de professor, tá bom? Seguindo o da aula 6, isso aqui nós temos lá naquelas atividades, que a gente coloca lá o material de apoio, eu sempre coloco a aula lá, se tem alguma mudança depois a gente troca, tá? Então, o nosso texto argumentativo dissertativo, tá? Ele tem 3 partes. Tá? Ele tem 3 partes. Introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A gente não pode esquecer disso, tá? A gente não pode esquecer disso, beleza? Bom, vamos lá. Seguindo aqui na apresentação. Então, a introdução, pessoal, é a apresentação da ideia principal ou tese. Então, a gente começa com a nossa tese, com esse modelo que eu coloquei para vocês aí, e 2 argumentos que a gente vai trabalhar durante a redação. O desenvolvimento, a apresentação de argumentos, tá, que sustentam a ideia principal. Então, são 2 argumentos, cada parágrafo um argumento. A conclusão é a apresentação de um resumo da ideia principal, uma retomada, ou tá, uma sugestão para a resolução do problema. É a proposta de intervenção. É a proposta de intervenção. Isso depende do que, professor? Da banca. Se a banca não se manifestar, qualquer uma das duas conclusões, nós podemos adotar. Perfeito? Introdução. Então, é a ideia central, só que eu estou revisando, tá? Até para orientar a gente nessa redação de hoje e a de quinta. Tá? Apresenta uma ideia central a ser discutida, tá? Então, de forma que você saiba o texto que vai tratar. Tá? Corresponde geralmente a um parágrafo. Essa redação que eu estava lendo para vocês tinha 2 parágrafos de introdução. É proibido, professor? Não. Mas geralmente a introdução é um parágrafo de 4 a 6 linhas. Um parágrafo só. Tá? Deve apresentar a ideia núcleo do texto, tá? Apontar o que o texto deve tratar no desenvolvimento e transmitir mensagem de modo que fique clara e objetiva para o leitor. Tá? Tem que ser organizada, pessoal. O desenvolvimento, tá? É a parte encarregada pelo desdobramento da ideia central, corresponde à exposição de argumentos. Olha o que a gente fala aqui, argumentos, você vai defender os seus argumentos, são os seus argumentos. Tá? Não se preocupe com o avaliador se ele é a favor ou contra o que você está defendendo. Tá certo? Só que você tem que defender e comprovar o seu ponto de vista, que já apareceu lá na introdução, tá? Pode haver mais um parágrafo, a gente sugere 2, tá certo? E cada parágrafo de desenvolvimento também de 4 a 7 linhas, não mais do que isso, senão você começa a se perder. É nesse desenvolvimento que você vai usar estatística, dados estatísticos, né? Você vai usar um filme que você achou interessante, um livro, uma obra importante, tem até uma música, você pode usar nesse desenvolvimento. Tá. Aí no desenvolvimento, tá, se discorre sobre o assunto abordado, então utilize fatos e eventos, foi o que eu acabei de falar. Fatos e argumentos fazem com que o conteúdo ideológico que você está defendendo na sua tese seja desenvolvido, levando uma conclusão.
Vamos agora à nossa conclusão, pessoal. A nossa conclusão, tá? É a síntese de ideias. Esse é um tipo de conclusão. Você retoma o assunto que se começou lá na introdução e conclui. Tá? Ou apontamento de solução para a questão abordada no desenvolvimento. Tá? Uma proposta de intervenção. Se ele não falar nada, tá? Eu acredito que a proposta de intervenção você pode escrever mais. Tá? Sem ficar se repetindo, retomando o tema, repetindo palavras e repetindo ideias. Eu aconselho, tá, a que faça uma proposta de intervenção se a banca não fala nada. Por exemplo, o Enem, proposta de intervenção. Concurso militar, alguns são propostas de intervenção e outros não. A FUVEST, ela pediu só a retomada, pede só a retomada do tema. Tá? É o acabamento da redação, a parte que amarra o texto, tá? Não deve ser iniciada abruptamente, você não pode começar o assunto do nada, tá? Na conclusão. Tá? Então, não pode, assim, deu o número de linhas e acabou. O leitor, o seu avaliador tem que entender que você sabe organizar a sua redação. Tá? Então, pode ser a retomada da ideia central a fim de confirmá-la. Tá? Resumo das ideias principais apresentadas e discutidas. Tá? É uma sugestão de soluções para a resolução do problema abordado. Então, aqui eu já dei mais um modelo, né, mais uma forma de concluirmos. Retomar da ideia central e confirmá-la. O resumo das ideias principais apresentadas e discuti-las. E uma sugestão de propostas de intervenção. Guardem isso aqui para vocês. A gente já vai trabalhar, nós temos uma aula prevista, que é depois do intervalo, só sobre a conclusão. Tá? Pessoal, a linguagem da redação ela tem que ser impessoal, terceira pessoa do singular. Ou do plural, mas eu aconselho do singular, que é mais fácil, você que está escrevendo a redação. Tá? Evitem a linguagem coloquial. Se for fazer uma citação, coloque entre aspas. Uma palavra de língua estrangeira, coloque entre aspas. Os verbos devem ser presente do indicativo. Evitem verbos no pretérito, verbos no passado, verbos no imperativo, nem pensar. Imperativo é quando você dá uma ordem, né? Você não pode dar ordem para quem vai avaliar a tua redação, né? Tá? A linguagem, tá, é denotativa, então é o que não é uma figura de linguagem, tá? Então é uma informação, tá? Além de ser impessoal, terceira pessoa, você tem que ser objetivo. Mais algumas informações, tá? Você tem que persuadir, convencer o leitor dos seus argumentos, tá certo? Você tem que se posicionar também, você não pode ficar em cima do muro. O avaliador não pode perceber que você não sabe o que está falando, que você não tem um ponto de vista sobre aquele assunto. Geralmente os temas que vêm na redação, exemplo, a educação em casa, que é a próxima redação, vocês vão fazer na quinta, tá, para entregar até dia 31. Então, você tem que ter a opinião, se é a favor ou contra. Tá certo? Se é a favor, por quê? Quais são os benefícios? Se é contra, quais são os benefícios, quais são as dificuldades? Isso já é uma dica para quem já fez a outra poder fazer essa também. Tá? Tem que ter clareza, domínio da língua, muito cuidado com a acentuação. Tá? E tem que ser de forma coesa e coerente. Coesa tem que ter ligação. Por isso que eu dei aqueles exemplos ali de como começar cada parágrafo, para que ele tenha ligação com o anterior. Perfeito? Olha só, argumentos que a gente pode recorrer. Tá? Citação. Eu posso fazer uma citação. Tá? É uma frase ou pensamento de autoridade ou especialista no assunto. Pessoal, a gente sabe quando o aluno está chutando, que ele usa aquela citação para qualquer tipo de redação. Promove credibilidade ao texto, enriquece, né, com informações, pontos de vista semelhantes ou divergentes do assunto. Mas eu não posso colocar Paulo Freire, né, uma citação de Paulo Freire, e a redação é sobre violência doméstica. Paulo Freire é educação.
certo? A gente percebe, assim, que o aluno decorou algumas citações. Eu posso até anotar aqui para trazer para vocês citações, dependendo do tema, tá? Para a gente ter isso aqui. Uma citação direta, pessoal, tá? Olha só um exemplo de citação direta. Ao identificar o conceito da atividade, tá? Leonid Tiev, especialista em psicopedagogia, afirma que... Então, eu coloquei entre aspas, foram as palavras dele. Tá? Então, é uma citação direta. Citação indireta, tá? Olha o exemplo. Ao identificar o conceito da atividade de Leontiev, especialista em psicopedagogia, afirma que, pelo termo, então, aí foi a sua interpretação, certo? Mas você tem que você tem que falar da onde você tirou. Evidências são aqueles fatos que comprovam a tese, confirmam o crédito ao texto, tá? São dados, estatísticas, pesquisas, informações comprovadamente científicas, tá? Ou seja, tem que ter fontes sérias, certo? Já vi redação de concurso, até nosso aqui, usando dos jornais, esses digitais, e não com muitas credibilidades, daí até o cara tenta anular o concurso. Então, você tem que tomar muito cuidado com a fonte que você vai usar, tá? Então, se é IBGE, que é uma fonte governamental, tá? Se é uma revista, um jornal, tá? Ou qualquer publicação séria, tá? Reconhecidamente, científica ou não. Mas tome cuidado com essas de onde vocês vão tirar esses argumentos, tá? Relação de causa e consequência. Então, causa e consequência, aspectos positivos e negativos. Então, se for causa e consequência, um parágrafo, desenvolvimento é causa, o outro é consequência. Coerência e coesão, eu acabei de falar para vocês, importante também. Exemplos de vida também, tá? Esclarece raciocínio, ilumina compreensão. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado para não virar um relato pessoal, usando verbos em primeira pessoa, muitos adjetivos. Devemos evitar os adjetivos. A frase tem que ser na ordem direta, tá certo? Tem que ser de ordem direta. Vou dar alguns modelinhos aqui, tá? De como iniciar uma dissertação. Alguns modelinhos aqui. Só que tudo tem na aula de vocês lá, tá? Definição, tá? Então, eu posso começar definindo usando o tema. Então, o tema é sobre violência. Então, violência consiste em... Aí você vai colocar a sua tese, o que você vai defender. Ou a violência se caracteriza como um ato violento quando, tá, existe violência se. Então, vocês viram que se não começa com atualmente, nos dias de hoje, na atualidade, você começa com um sujeito na ordem direta. A gente começa com sujeito na ordem direta. Tá? O que é ordem direta, professor? Primeiro o sujeito, depois o predicado. Atualmente, nos dias de hoje, já dá a ideia que faltou criatividade para vocês. Comparação. Tá? A gente compara. Atribui-se a violência como? A violência torna-se semelhante a... A violência aparece com... Lembra alguma coisa? Então, estou falando só sobre o tema violência, né? Histórico, tá? O início do texto pode fazer um histórico de uma explanação rápida do tema, tá? Através dos tempos. Antes, a violência era X, agora é... Tá? Ontem, vírgula, adjunto adverbial, né? Deslocado, por isso que vem entre vírgula. A violência era X, hoje é Y, amanhã será. Então, é um fato histórico. Você tem que ter argumentos para o que você está falando. Não é no achismo, tá? O avaliador sabe o que você está achando. Tá? Vamos ver mais a estatística. Eu gosto disso aqui. Pode começar com redação pela apresentação de um dado estatístico esclarecedor sobre o tema. O procedimento é praticamente idêntico ao iniciar o texto com a exemplificação. Tá? Bom, mais algumas informações sobre a linguagem dissertativa, pessoal.
Tá? A redação deve obedecer à norma culta escrita, evitando as repetições inexpressivas, gírias, vocabulário imprecioso. As repetições podem acontecer? Pode aparecer. É por isso que a gente aprende a usar o pronome relativo. Se quiser, a gente dá uma revisada na aula de quinta de pronomes relativos, tá? Para evitar a repetição. Então, a clareza deve evitar a ambiguidade do texto, a concisão, evitar redundâncias, prolixidade, você falar demais e ficar enrolando, né? O tema não anda. Evitar frase e períodos desconexos. O que é isso? Uma frase solta, sem ter ligação com a anterior ou sem preparar para a próxima. Tá? E aqui, ó, evitar frases feitas em lugares comuns. Nos dias de hoje, tá? É uma frase feita. Tá? E o lugar comum também, alguns autores chamam. Preste atenção aqui, isso aqui é importante. Isso aqui é uma tabela, tá? De avaliação que as bancas adotam. Ah, mas é diferente da tabela do Enem? Tá? É diferente da tabela do Enem. Isso aqui é uma tabela de concurso. Tá? Então, a redação vale 100 pontos. Tá certo? No caso aqui, ela vale 10, né? Mas aqui eu coloquei para vocês, já coloquei 100. Só multipliquei por 10. Então, a gramática, ela vale 30% da redação. O que é gramática, professor? Então, desde a ortografia, a acentuação, que o pessoal erra muito, as classes gramaticais, o uso das classes gramaticais, a concordância verbal, a regência verbal, a crase, a gente erra muito. Então, se você não tiver nenhum erro de gramática, você já tira 3 pontos. Uma prova que você tem que tirar 6, você já começa bem. Estrutura. Estrutura. O que é estrutura, professor? Estrutura é você fazer uma redação. Pedir o título, então coloca o título, um parágrafo de introdução de 4 a 6 linhas, 2 parágrafos ou 3 de desenvolvimento e uma conclusão. Tá? E tudo aquilo que ele pediu. Então, aqui, se você cumpriu e não fugiu ao tema, você vai fazer de 2,5 a 5 pontos. Tem tabelas que tem mais pontuação, tá? De 1 a 3, mais 1, 1,2. Então, aqui eu coloquei o que é no geralzão. Apresentação, 0,5 ou 1 ponto. A apresentação é isso mesmo, é a letra, é você completar as linhas até o final, a separação silábica. Tá? A letra tem que ser bonita? Não, a letra tem que ser legível. Legível. Tá? Para que a minha letra seja legível, eu compro a caneta 1,5 quando eu vou fazer redação. E temos a linguagem, que vale 3 pontos também. A coerência que você escreve tem que ter algum argumento, tem que ter fundamento. A coesão é os elementos de ligação. Dentro das orações, dentro dos parágrafos, eu não posso ter frase solta. E de um parágrafo para o outro, tá, tem que ter essa ligação. Então, aqueles modelos que eu dei no comecinho da aula são elementos de coesão para ligar um parágrafo ao outro. E aqui é mecânico. Tá? A redação que eu vou fazer para vocês, eu vou colocar o comentário. Vai lá na prova, o avaliador vai colocar só o xizinho, a nota que ele acha que você mereceu. Uma nota que é engessada, que não tem como ser muito diferente de um avaliador para o outro. A gramática. Eu já vi em concurso de sargento que um avaliador deu 3 e o outro deu 2. Não tem como. É muita diferença. Daí a gente recorre. Tá? E vocês têm o nosso contato, tem como nos achar na Escola de Governo, na Universidade Federal, fez um concurso. Quer recorrer de redação? A gente ajuda. Já fiz muitos recursos de redação e muitos tiveram sucesso. Tá certo, pessoal? Pessoal, 18 e 22, a gente para um pouquinho aqui. Tá? A gente vai ter, depois do nosso intervalinho, vamos trabalhar só sobre a conclusão. É bem bacana essa parte da aula. As 23 linhas tá bom, Marcelo. Tá? Não pode ter muito menos, não pode ter menos de 20, que senão você já zera, né? As 23 linhas não está ruim, não. Tá bom? Pessoal, 18 e 23, a gente volta daqui a 10 minutinhos, tá?
Mas volta para lá, que eles vão ver que lá, eles estão indo para lá. Não pode apresentar em cima. Aqui, agora apareceu uma grande, né? Boa noite, cursistas. Eu sou a Ramatildes, não sei se vocês ainda se lembram de mim, né? Só apareci no primeiro dia. Sou a tutora do curso de vocês. Eu vou apresentar aqui para vocês onde vocês vão para postarem a redação que o professor Sandro estava explicando agora há pouco no início do curso, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão falando aí pelo chat, tá? Vocês, quando entram nessa primeira página aqui para assistir a live de vocês, vocês têm aqui embaixo as atividades. Vou desde o princípio para compreender bem, tá? Entrou nas atividades, eu quero postar a minha produção de texto aqui, atividade 2. Então, eu vou clicar em cima, ele vai abrir esta página. Está escrito aqui atividade 2, e vocês têm aqui a atividade nessa página de PDF aqui, ó, tá? Então, vocês vão descendo um pouquinho aqui, ver os envios, as notas, status de envios. Eu já fiz a minha redação e deixei salvo no meu computador, numa página do Word, por exemplo, ou numa página de PDF. Ficou salva lá na minha área de trabalho. Então, aonde que eu vou para enviar? Ó, se você vai baixando a sua página aqui, vocês vão encontrar como alunos, aqui, ó, adicionar envio. Estão vendo? Então, eu vou clicar aqui, adicionar envio. Ele vai abrir esta página. Percebem aqui onde ele vai carregar? Ó, nós temos esses 3 ícones aqui no canto. Estão acompanhando comigo? Vocês vão clicar nessa folha aqui, ó, com a pontinha virada, adicionar arquivo. Aí ele vai direcionar vocês para esta página. Vocês vão escolher o arquivo. Onde que eu salvei a minha atividade? Vamos supor que a minha atividade seja essa aqui, ó, atividade de textos. Eu clico nela, abrir, ele veio para cá, para essa página. Estão vendo aqui, ó, autor Ramatildes Oliveira, direitos reservados. Tá vendo? Salvar mudanças. Pronto. Já foi a minha página. Aí, lá no final de tudo que vocês salvaram, foi enviado, coloquem salvar mudanças de novo e sair da página. Não tem mistério nenhum, né? Já podem fazer o teste aí. Não gostou? Deleta a página que você colocou e coloca outra. Ah, eu quero acrescentar, não gostei do meu texto. Você pode deletar ele e colocar outra nesse mesmo passo a passo que eu mostrei para vocês. Ok? Se tiverem dúvidas, coloquem aí no chat que nós vamos ajudando vocês a resolverem as dúvidas. Tá bom? É um prazer vê-los aqui. Bom curso. Pessoal, voltando, tá? Segundo slide da aula de hoje, nós vamos trabalhar aqui a proposta de intervenção. Tá? É o fechamento da nossa redação. Tá? É a conclusão. Tá? Como que a gente deve fazer a proposta de intervenção de um texto argumentativo? Tá? É um desfecho do texto dado. Tá? A gente retoma o texto como um todo, principalmente as proposições, a nossa tese. Lembrando que a nossa redação começa com a tese. Você desenvolveu a tese, citou 2 argumentos já na introdução. Cada parágrafo de desenvolvimento foi um argumento. E a conclusão nós vamos retomar. É o final do processo de argumentação. Esclarece, ratifica, confirma, reafirma um ponto de vista. Detalhe, esse ponto de vista é o seu ponto de vista. Não se preocupe se o seu ponto de vista é contrário ou não do avaliador, do leitor. Mas lembrando, você tem que defender esse ponto de vista para convencê-lo que você tem argumento, para que você tenha uma posição, você tem que tomar uma posição. Tá? Então, para uma conclusão adequada, retoma-se a tese defendida a partir da sintetização das ideias. As ideias gerais do texto. Também é possível apresentar uma proposta de solução ou intervenção, que é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. A intervenção para o problema. Tá? Isso quando for o caso. E quando é que a gente sabe disso? Na banca, o avaliador vai pedir para vocês. Tá certo? 2 tipos de conclusão. Um resumo, onde eu retomo as principais ideias apresentadas no texto. Lembrando, a gente não
deve trazer citação, estatísticas na conclusão. Isso a gente vai usar na introdução e no desenvolvimento. Tome cuidado com isso. É importante ressaltar que a proposta de solução deve estar diretamente ligada à argumentação do texto. É preciso propor melhorias para os problemas, soluções, não apenas para o assunto geral. E quem vai fazer? Algumas estratégias. Releia a introdução do texto. Faça questionamentos a si mesmo sobre o texto. E daí? O que eu posso tirar disso? O que isto reflete? Sintetize as ideias. Use conectivos de caráter conclusivo. Como eu dei o exemplo agora há pouco. Portanto, isso iniciando a conclusão. Em suma, essa é bem usada também. Desse modo, dessa forma, dessa maneira. Nessa perspectiva. Por que é nessa e não nesta? Porque eu já falei sobre o assunto, é nessa. Quando eu ainda vou falar, é nesta. Tá? Assim, então são conectivos de conclusão. Lembra daqueles conectivos de coesão? O parágrafo tem que ser ligado ao parágrafo anterior? Devemos evitar, pessoal, expressões desnecessárias, óbvias, como concluindo, conclui-se que, resumindo, por fim. Isso é proibido. Não proibido, mas não adequado. O avaliador já não vê com bons olhos. Tá? Referir-se ao próprio texto e ser redundante, evitar a repetição de palavras. Acrescentar um novo argumento dado. Não, os argumentos no segundo e terceiro parágrafo. Na conclusão, não tem novo argumento. Na conclusão, você vai dar a solução para o problema. Tá certo? Argumentos, a gente cita-os na introdução, desenvolve-os no segundo e terceiro parágrafo. Na conclusão, não tem argumento novo. Não tem novidade sobre argumentos. Tá? Questionamentos, vai fazer pergunta na conclusão, você tem que responder. Reticências também, evite, etc. Tá? Fazer apelos sentimentais, o avaliador percebe se não converse com o avaliador. Verbos em terceira pessoa e verbos no presente. Evite os verbos no pretérito. Verbos no imperativo. Opa, como é que eu vou dar ordem para o meu avaliador? Não posso. Verbos no presente. Evite adjetivos, excesso de adjetivos. Tá? Então, o texto não deve deixar pontas soltas. Tá? Perguntas sem respostas. Espaço para o leitor tirar suas próprias conclusões. A conclusão você tem que apresentar. Por mais que a introdução e a conclusão apresentam a mesma ideia, ou seja, a mesma tese, não devem ter o mesmo texto. Reescrever a introdução, modificando apenas a ordem das palavras, só o avaliador vai perceber que você não tem atividade, não tem qualidade no teu texto, no teu vocabulário, na tua redação. Certinho? Tamanho da conclusão. Em média, de 4 a 6 linhas. A conclusão é curta e direta. Normalmente, não se deve ultrapassar a extensão da introdução. Outros parágrafos de conclusão, até para aquela apresentação, o texto ficar bem bacana. Tá? A conclusão longa revela um parágrafo muito prolixo, com informações e construções textuais repetitivas e dispensáveis. O desenvolvimento de ideias e evidências que deveriam estar na argumentação. Tá? A proposta de intervenção, tá? Fala um pouco aqui, pode ser que tenha alguém que faça Enem, alguém que prepare o Enem, alguém que o filho está fazendo Enem, tá? Exige uma proposta de intervenção bastante detalhada. Tá? Pode acontecer de a conclusão ficar longa. Se ela for bem escrita, não há problema. Tá? Cuidado, no entanto, quando fizer uma prova que não tem essa exigência, ou desenvolver um tema mais subjetivo. Sua conclusão pode acabar muito longa, tá, para o que foi solicitado. Então, o que vai definir? Se você vai fazer uma retomada do tema ou uma proposta de intervenção. O pedido da banca. Às vezes o pedido pode não vir ali na prova, mas lá no edital vem a previsão de como deve ser a redação. Primeira coisa que você deve fazer quando for fazer uma prova de concurso. Primeira coisa, pessoal, ler o edital. O edital sai hoje, você sabia que você tem 2 dias para recorrer do edital? A gente pode recorrer no lançamento do edital. Então é interessante que você leia. O edital é a lei da sua prova. Eu trouxe aqui para vocês
tá? Uma proposta de redação. Essa aqui é complementar, tá? Não está dentro das nossas atividades. Quem puder desenvolver depois que fizer as nossas atividades, porque elas são válidas para avaliação do curso, para a carga horária, tá tudo bem. Olha só. O desafio de se conviver com a diferença na sociedade é complicado, mas necessário. Diante da grande pluralidade cultural e étnica que se choca com a frequência no mundo globalizado, é preciso, além de tolerância, respeito incondicional aos direitos humanos. Diariamente, nos deparamos com pessoas das mais variadas culturas, opiniões e classes sociais. Muitas vezes são nossos vizinhos, colegas e amigos. Essa convivência enriquece nossas vidas, pois aprendemos a respeitar o nosso próximo, nos tornando pessoas mais fraternas. Porém, nem sempre essa relação acontece facilmente. Fatos divulgados pela mídia nos mostram que, para alguns ainda, a simples diferença fenotípica gera discriminação e violência, como no caso do brasileiro que foi confundido com um terrorista em Londres. Ele foi brutalmente exterminado pela polícia inglesa, por ter feições diferentes da maioria dos britânicos. Então, aqui é um texto que nós temos a introdução, o título, a introdução, o desenvolvimento, e a gente pede uma conclusão. A gente pede uma conclusão. Então, eu até vou abrir espaço para vocês, tá? Essa conclusão a gente faz aqui em 10 minutos, tá? Mas eu tenho mais alguns temas para trabalhar com vocês, tá? Deixa, quem tiver condições de fazer, faça, tá? E mande para a gente, tá certo? Essa aqui não é atividade obrigatória. A prioridade é a redação que nós temos que fazer, que para hoje a gente passou para corrigir antes de quinta. Temos a redação de quinta, tá? E eu vou fazer o seguinte, nós vamos ajustar, isso aqui vai ser a última atividade do curso, tá certo? A conclusão. Eu vou ajustar isso aqui para que vocês façam essa atividade no sistema valendo presença, valendo nota. Então, nós vamos ajustar amanhã no sistema, vocês vai ter isso aqui lá, vocês façam só a conclusão, tá certo? Só a conclusão. Pode ser por proposta de intervenção, pode ser a retomada. Então, já fica combinado, eu vou ajustar o último assunto lá, que eu coloquei questões objetivas, acho que só 6 pessoas fizeram. Eu acho mais interessante a gente trabalhar isso aqui. Até para que a gente corrija, onde a gente pede mais ponto é na conclusão das redações dos concursos. Tá? Então, para a gente poder fazer, tá? E sem perder tempo, essa aqui vai ser a nossa última atividade. Mas isso eu ainda vou colocar lá no sistema, tá? Eu aviso para vocês. Tá? Não sei se amanhã de manhã a gente coloca e deixa que vocês façam lá no sistema. Só a conclusão, tá certo? De 4 a 6 linhas, um pouquinho mais foram a proposta de intervenção. Essa vai ser a atividade final do curso de vocês. Até vou ajustar lá para vocês. Perfeito? Então, voltando aqui, o que a gente vinha trabalhando, tá? Vou projetar aqui. Tá, o complemento, tá, da aula 6. Tá? Essa que a gente viu foi a aula 7, tá? Que era só proposta de intervenção. Então, uma prova de redação, tá? Elaboração de um texto dissertativo argumentativo. Então, ele deve ter de 20 a 30 linhas. Professor, no Enem fala de 8 a 30 linhas. Sim. O Enem é um projeto do governo que a maioria tem que ser aprovado, pelo menos com 400 pontos. Difícil uma redação que você escreveu 8 linhas que a nota é menor que 400. Num concurso público, vou dar um exemplo, que eu fiz para professora, que eram 1.500 candidatos para 30 vagas. Vai fazer uma redação com 8 linhas para ver se você vai ter chance. No caso aqui nem pode, né?
tem que ser de 20 a 30. Você dividindo o primeiro parágrafo com 5, 6 linhas, o desenvolvimento cada um com 6 linhas, já dá 18, e a conclusão com 6 a 7 linhas, vai dar lá 24, 25 linhas. O tema é bacana, é sobre educação, tem bastante coisa para escrever, então eu vou escrever 3 argumentos. Então, 3 parágrafos de desenvolvimento. Aí sim, chega perto das 30 linhas. Mas com 3 parágrafos de desenvolvimento, tome muito cuidado, pessoal. Muito cuidado, que a conclusão pode não dar espaço para você fazer a conclusão. Aconteceu comigo no concurso do município, que eu escrevi 38 linhas, e depois, para passar limpo e ir cortando. Então, algumas informações que eu achava interessante, eu tive que tirar. Tá? Olha só. Em terceira pessoa, os verbos, os pronomes, tudo em terceira pessoa, por favor. Tá? O candidato deverá formular uma tese clara sobre o assunto, apresentando argumentos que o sustentem. Então, tese, onde é que a gente escreve a tese? Na introdução, pessoal. Passei alguns modelos de introdução. Todas essas aulas que eu estou trabalhando com vocês estão lá nas atividades, tá? A primeira coisa que a gente coloca lá. Bom, vamos lá. Tema. O que é o tema nessa tabelinha que eu passei para vocês aqui? Olha só. Tema. Essa parte aqui, parte 2. Certinho? Tema. É a colocação do título, um título criativo, deve ter pontos, só se tiver verbo nesse título, tem que tomar cuidado. Letras garrafais? Não. Tá? Você escreve normal. Correta interpretação do tema central. Capacidade de reflexão, o não tangenciamento. Professor, o que é tangenciamento? Então, eu peço para falar num tema que caiu recentemente, que eu corrigi, violência, a insistência da violência contra a mulher. Então, é insistência o tema. Quer dizer, o tema violência contra a mulher já foi discutido, a insistência já é... Se eu escrever só sobre violência contra a mulher, eu estou tangenciando o tema. Eu não entrei diretamente no tema. Se eu falar só sobre violência, eu também estou tangenciando o tema. Tá? E tem o desvio ou a fuga do tema, daí pode até zerar, você não falando do assunto. No Enem, na hora da correção, quando eu corrigi essa redação de violência contra a mulher, se falou só de violência, aí você já não foge ao tema, já não pode ser 0, mas vai tirar aí 200, 300 pontos. A estrutura dissertativa, com introdução, desenvolvimento e conclusão, em que não haja característica de relato puro, tá? Pela incidência recorrente ou predominância de verbos no pretérito, verbos no passado. Na introdução, a apresentação do assunto geral, tá? O direcionamento ou delimitação do tema e o posicionamento do candidato. Tá? Então, você tem que se posicionar. No desenvolvimento, a abordagem do tema, apresentação de, no mínimo, 2 ideias forças, ou seja, 2 argumentos. O aprofundamento necessário para alicerçar cada uma delas. A clara intenção de persuadir o seu leitor. O seu grau de conhecimento, a maturidade, tá? E a capacidade de abstração mental. Na conclusão, tá? Na conclusão, vou enrolar um pouquinho isso aqui. Tá? A retomada do tema, a ratificação do objetivo de trabalho e o fecho. Tá? Essa quando não tem proposta de intervenção. Ou, se for proposta de intervenção, vocês façam como eu pedi. Tá? Gramática, cumprimento das normas gramaticais, de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Então, cada erro, olha só quanto é que vale a gramática aqui. Ela vale 30 pontos a redação. Tá? Nas tabelinhas que vocês receberam hoje, ela vale 30 pontos. Cada erro de gramática desconta 3 pontinhos. Então, você errou uma acentuação, perdeu 3 pontos. Uma acentuação e uma crase, 6 pontos dos 30. Olha, começou a perder. Então, errou uma acentuação, uma crase, uma concordância, a CS perdeu 9 pontos de 30. Então, ela penaliza demais o erro
de gramática. Linguagem tem a coerência, a coesão textual, a clareza, a concisão, tá certo? O respeito às normas gramaticais na estruturação frasal. Aí aqui ele vai cobrar mais o erro do período composto, né? Você perde ponto aqui na linguagem. Os períodos gramaticalmente íntegros, ou seja, tem que ter sujeito e predicado. Então, um exemplo, o verbo informar, quando você coloca no texto. O verbo informar, ele é verbo transitivo direto e indireto. Então, que informa alguém de alguma coisa. Então, informamos que o dia será chuvoso. Opa, informamos a quem? Você perde ponto. Por quê? Porque o verbo exige dois complementos e você colocou só um exemplo. A apresentação, que vale 1 ponto, pessoal. Ou seja, 10% da redação. Rasuras, letra padrão da língua, marginação, ou seja, você vai até a fim da margem, estar alinhado, e caprichou. Tá? Em algum canto aqui falou que a letra tem que ser bonita? Não. Tem que ser legível. Tem que ser legível. Bom, pessoal, antes de passar para o próximo assunto, que eu li uma redação aqui, muitos erros de colocação. Tema de redação sobre os possíveis temas poderão cair? Não. O edital pode falar sobre temas da atualidade. Tá? Ele vai dizer como... Isso que eu li para vocês aqui é do edital de concurso. Essa parte que eu li agora para vocês. Então, ele dizendo como vai ser a redação, como será corrigido, como deve ser a introdução, como deve ser a apresentação. Tá certo? Isso aqui vocês não têm, isso aqui a gente vai salvar para vocês, tá? Vai ter bom você falar. Essa aula aqui a gente tem que salvar para vocês. A gente salva até amanhã. Perfeito? Então, é importante essa pergunta que você fez. Mas no edital fala que tem que ter título, às vezes ele não coloca lá na redação, só dá o tema. Mas, às vezes, no edital tem que ter, fala que tem que ter o título. No edital fala que tem que ter uma proposta de intervenção. Se não fala nada, em nenhum dos cantos, nem no edital e nem na prova, aí você pode fazer qualquer um dos dois, tá? Porque os dois estarão corretos. Então, vocês viram, tá, que a gente lançou para vocês, coloquei no grupo, já estão abertas as inscrições, é de um curso de língua portuguesa com todos os assuntos, desde a interpretação de textos, a fonética, a morfologia e a sintaxe. Aqui então, tem textos, serão trabalhados textos de todos os tipos que são cobrados em provas de professor. Tá? E esse curso começa dia 1º, vai ser o mês inteiro de junho, aulas de segunda a quinta. Esse curso será dividido por mim e pela professora Andréia, muitos aqui já foram alunos dela, tá? E a direção da escola de governo resolveu fazer essa experiência, até porque é um curso de 60 horas, né? Ficou bacana dividir entre 2 professores. Então, esse agora vai ser o intermediário, tá? Intermediário. Então, a professora Andréia, ela já trabalha com a gente desde o começo do ano, que trabalha junto aqui na educação à distância. Eu comecei em outubro, acho que ela começou lá por janeiro, fevereiro. Tá? Ela já deu vários cursos, a gente também, e resolvemos fazer essa parceria de dividir os temas. Então, tem alunos que reclamaram que não conseguiram fazer a sua inscrição. Então, tentem lá, pessoal. Quem não conseguir fazer a inscrição, dependendo da mensagem que apareça para vocês, esse curso já está com 120 inscritos, são 200 vagas. Então, tentem fazer a inscrição amanhã. Quem não conseguir, a orientação da nossa diretora, a professora Sônia, é que ligue, tá? Que ligue aqui na GEDES, o telefone está no grupo, depois a gente coloca o telefone da GEDES. Por favor, liguem das 7h30 até as 13h30, que é o nosso horário
de atendimento, perfeito? E com esses dados, quem não estiver conseguindo, por algum choque, já que o curso começa dia 1º, o nosso acaba dia 31, a diretora consegue resolver esse problema. Então, quem quiser fazer o curso, tá certo? O telefone da JET está aí no link agora. Quem desejar fazer o curso e tentou a inscrição e por algum motivo ou outro, tá? Muitos falaram que já conseguiram fazer, né? Que hoje de manhã mandaram mensagem que não conseguiram. Então, quem desejar, tá? São 2 dias para cada um, tá? Por semana. E a gente vai dividir os assuntos. Eu vou ficar com interpretação de textos, a parte de fonética, a parte de ortografia, a gente vai trabalhar o acordo ortográfico lá também, alguns complementos, tá? A parte de crase, a professora Andréia trabalhará o resto do conteúdo. Certo? Então, quem desejar fazer um curso de 60 horas, a Escola de Governo sentiu a necessidade até de titulação, né? Porque vocês precisam de um curso de 20, foi os primeiros que eu dei, de 30, são esses últimos 3 que eu trabalhei, e agora um curso de 60 horas, que muitos precisam para o estágio probatório. Isso aí, Karina, obrigado. Estágio probatório, ou até no final do ano, que com certeza esse ano, tá, nós temos seleção do professor contratado, né? E tudo isso é processo seletivo, né? Tudo isso, toda essa carga horária, principalmente expedida, tá, pela escola de governo, tem um peso importante. No mês de julho, nós teremos alguns cursos, algumas lives, tá, em conjunto com a Universidade Federal. Tá? Eu trabalho na Universidade Federal e estou fazendo alguns projetos. Um é para as lives, vamos falar sobre a pandemia, vamos falar sobre os aspectos psicológicos, né, que ficaram, a robótica na educação. Vamos trabalhar uma live de redação oficial e uma muito importante, com a professora Daiane, que ela vai ensinar, tá, a você criar uma turma no Classroom e administrar. Essa é uma live. A outra live dela vai falar sobre a criação de atividades no Google Forms. Essa que eu trabalho com vocês aí, tá? Essa que eu trabalho aí, tá certo? Marcelo, deixa eu ler de novo. Isso, saúde mental. Vai ter um bom tema para o título, tá? Eu estou terminando de fazer esse projeto e no mês de julho, tá? Também a partir do mês de julho, alguns cursos que nós daremos aqui, teremos a participação da Universidade Federal e a certificação também pela Universidade Federal. Esse curso de 60 horas não deu tempo para lançar lá que tem que passar pelo colegiado, tem que passar pela pró-reitoria. Então, esse ainda não vai sair certificado pela UFMS, mas as lives serão certificadas pela UFMS e cursos, né, que a gente organizar junto com a Federal, a certificação, pessoal, tá, também será feita pela Universidade Federal. Beleza? São informações que a gente gostaria de dar. Coloquei no grupo a propagandinha do curso, o flyer, né, que a gente chama. Divulguem. Tá? E a professora está aceitando também. Hoje, alguns professores do Estado fizeram inscrição. Então, se vocês conhecerem professores do Estado que desejem fazer, passe o telefone da JETES. Ele tem que comprovar com algum documento que ele é professor do Estado e também será permitido que ele faça esse curso e os nossos cursos da EGOV. Perfeito? Eu estava comentando com vocês uma das redações que eu recebi, tá? Que eu recebi aqui. Tá? Vou mostrar para vocês, primeiro, a folha de redação que vocês vão encontrar lá no dia do concurso. Tá? É que vocês recebem lá, daqui para baixo, o título para baixo. Tá certo? O título para baixo. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais legível para vocês. Ou demais. Então, nós temos aqui o título. Então, se o cara, ele precisa falar que tem que ter título para a redação, se ele colocou um espaço para o título e 2 pontos? Não. Tem banca
tem banca que o título vale 1 ponto, ou seja, 10% da redação. As linhas numeradas, de 1 a 30. Então, a primeira coisa que o avaliador vai contar, que a gente faz, ele nem conta até que linha ele fez. Opa, fez até a 19, ele não vai perder tempo. Corrigindo, porque não precisa. Já zerou. Aqui a pontuação, que eu falei para vocês. Gramática, aqui, ó, de 15 a 30. Ele teve alguns errinhos, 25 pontos. Não errou nada, 30 pontos. Então, o avaliador vai chegar e vai selecionar 30 pontos. Perfeito? Vai selecionar 30 pontos. Bom, na estrutura, tá? Digamos que tenha acontecido alguns probleminhas, ele fez 20 pontos de 30. A apresentação dele está bacana. Então, ele vai fazer 10 pontos. A coerência, ele teve alguns probleminhas de interpretação. Então, na coerência, o aluno tirou 10 pontos. A coesão, ele usou argumentos, mas a coesão, né? Mas em algumas frases ele não usou. Usou onde. Tá? O onde é só a ideia de lugar. Ele usou onde como pronome relativo comum. Então, ele vai fazer 10 pontos. Então, o avaliador vai somar a sua pontuação, 30 com mais 20, 50, 60, 70. Então, esse candidato aqui fez 80 pontos. É assim que funciona. Tá certo? Essa tabelinha vai ser apresentada para o segundo avaliador. O concurso deve ter 2 avaliadores. Certo? Deve ter 2 avaliadores, isso bem especificado no edital. Então, você vai tirar 7 com o segundo avaliador. Então, a tua nota vai ser 8 mais 7, tá? 15 por 2, a média, a nota vai ser 7,5. Então, um avaliador te deu 8. Um avaliador te deu 8. Tá? Tá muito baixo o áudio? Deixa eu ver aqui, pessoal. Vê se melhorou aí. Tá? Um avaliador te deu 8 e o outro te deu 7. Tá? Tudo bem. Agora, um te deu 8, outro te deu 6,5. É muito grande a diferença. Tá? Terá um terceiro avaliador. Tá? Esse terceiro avaliador, a nota dele vai ser somada com a que ele estiver mais próximo. Então, um te deu 8, outro te deu 6. Esse avaliador te deu 7,5, então vai fazer a média 7,5 mais 8 e vai somar e dividir por 2. Tá? Tome cuidado. Tá? Então, a redação assim não é... A forma de corrigir é mecânica, é objetiva, ela não é subjetiva. Se você seguir o que for pedido, a estrutura, tá certo? Colocar o título, a respeitar, então a nota dos 2 avaliadores será parecida. É difícil, porque até a orientação que é dada para os avaliadores, na hora de corrigir essa redação, tá, é a mesma. Então, para o Enem, a gente faz um curso de 2 dias inteiros, um sábado e um domingo inteiro, trabalhando o tema da redação e como deve ser corrigido. Certo? Mas quando a gente vai corrigir nem a orientação da banca, é não pegar tão pesado. O aluno que, de repente, tenha 2 erros de gramática, ele pode tirar 1.000. Então, um erro de gramática, um erro de outro aspecto, ele pode tirar 1.000. Então, até a orientação que a gente tem, a redação está muito boa, procura 3 erros. Se ela tiver só 2 erros, é 1.000. Certinho? Então, só que se é redação de aluno de Enem, aluno que tem de 15 a 19 anos, que ainda está construindo, tá, um conhecimento, mas vocês não. Vocês não errou, perde ponto. O avaliador não vai aliviar. Certo? E vocês viram que no último concurso a prova avalia 60 pontos. Tá? A prova avalia 60 pontos. E a redação, 100 pontos. Então, tem gente que na prova foi bem, na redação não foi tão bem, ele perdeu o concurso. Então, a redação valia mais que a prova inteira de todo o conteúdo que você estudou. E o aluno não se preocupa com a redação. Só quer saber da parte... Tem muita educação inclusiva na parte de legislação, né? Um tema chato de se ler. Tá? Pra vocês terem uma ideia, isso é uma crítica que a gente tem que fazer,
Tá? Eu dou aula de matemática desde 95 e língua portuguesa desde 98. O professor de língua portuguesa não tinha português na prova. Tinha raciocínio lógico. 8 questões de raciocínio lógico. A língua portuguesa era só parte específica, e nessa parte específica não caía tanta língua portuguesa assim. Não caía tanta... Essa parte gramatical era mais a parte específica. Eu lembro de uma questão, que até hoje ainda não sei a resposta, se alguém souber, me responde aqui. Uma das questões era um aluno do 9º ano que troca o P pelo B. Qual que é o problema dele? Né? Até hoje eu não sei. Tá? Eu sei que eu acertei porque eu marquei a letra D, mas até hoje não sei. Tá certo? Não estamos conseguindo entender o que eu estou falando? Tá, beleza, pessoal. Então nós tivemos aqui. Vocês vão fazer hoje a atividade 2. Tá? A professora Ramatildes mostrou como vocês devem postar essa atividade 2. Certo? Então, vou abrir de novo aqui para vocês verem essa parte. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, a tarefa 2, né? Então, você vai ler o que pediu e vai anexar o arquivo. Certinho? O arquivo em PDF, pode ser o arquivo em Word, não sei se consegue, mas o PDF fica mais bacana. Então, você pode fazer à mão a redação, nesse modelo que a gente mandou para você, vai mandar agora para vocês no grupo também. Imprime, faz a redação à mão, escaneia e manda para a gente. Tira foto e manda para a gente. Tá? Pode tirar foto também. Beleza, pessoal? Então, deixa eu até colocar já no grupo para vocês aqui. Esse arquivo. Tá certo? Vou colocar esse arquivo para vocês. Folha de redação. Eu vou colocar aqui no grupo de vocês. E vocês imprimam, ou digita mesmo aqui, tá? Do jeito que melhor aprouver. Deixa eu já anexar no grupo aqui. Acabei tirando. Então, pessoal, quem tiver pergunta, pode fazer a 3, sim. Quem já fez a 2, faz a 3, que até a gente até já discute o tema e já discute algumas redações feitas. Tá? E a última atividade eu vou ajustar lá só para fazer uma conclusão. Eu vou tirar aqueles testes lá de marcar alternativa, até para ficar mais de acordo com o nosso curso, né? Então, estou tentando colocar aqui. Já coloco. Então, 19 e 20, né? Já partindo para o final da nossa aula. Quem tiver observações, aqui está a nossa lista. Tá, pode perguntar, a gente está aqui à disposição de vocês. Enquanto isso, eu vou colocando a atividade para vocês aqui, tá? Anota, Simone, você não viu aonde lá? Que em cima aparece 9, 8, 7, lá em cima. Um espacinho que tem um tracinho no meio. Lá em cima eu coloquei a nota. Deixa eu colocar aqui para vocês. Essa folha de redação. Já vou colocar no grupo para vocês. Redação. Tá, mandei para vocês. Tá certo? A folha de redação eu mandei no grupo. Eu fiz um concurso, tá, no MPF, foi em 2010. E ele pediu para trabalhar, tá, o planejamento estratégico, tático e operacional, tá,
do Brasil para organizar a Copa do Mundo. Seria em 2014. Só que no edital do concurso tinha administração. Então, não teria como o aluno dizer que não poderia. Então, a redação dessa, nossa, ela deixa de ser simples quando eu fizer citações, quando eu trabalhar alguma coisa sobre obra, sobre alguma autoridade do assunto, ela deixa de ser simples. Tá? Quando eu usar dados estatísticos, ela deixa de ser simples. Tá certo? Eu recebi no WhatsApp hoje umas 7, 8 redações, mas tudo das 3 da tarde para cá. Acho que eu consegui corrigir só uma, mas essas eu vou corrigir. E mando. Tá? Eu abro o computador e corrijo. Tá? Acho que até hoje até. Tá? Até hoje. Vamos lá. A chamada já foi. Já colocamos. Vou colocar de novo agora. Isto, 8, seria essa, Simone. Então, tentem mandar essa redação até quinta, tá, pessoal? Que a gente já vai corrigindo. Porque já vai dando a nota. Eu gosto de dar essa devolutiva para vocês. Então, você sair com a noção, olha, eu saí com a redação do curso 8, eu vou melhorando. E quando tiver uma redação, você já tem o nosso telefone, tira foto, manda. A gente vai estar sempre por aqui, atendendo vocês em outros cursos, ou mesmo que vocês não façam, tá? A gente vai ser professor de vocês para sempre, tá bom? Então, apenas a gente não conhecer todo mundo, né? Depois a gente não sabe nem se foi, alguns, né? Tem uns que só botam o S, botam o E, você não sabe quem está assistindo a nossa aula, tá bom? Gente entrando agora para a aula? Tá. Júlio, já tá aqui a lista. Você conseguiu preencher? Tenta conseguir. Pessoal, uma vez só, tá? Não precisa mais uma para comprovar. Tá? Na quinta-feira a gente já entra comentando, tá, o tema, o último tema, tá? E algumas considerações importantes. Certinho? Beleza, pessoal? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Nós estamos por aqui. Então, indiquem o nosso curso. Eu mandei no grupo. Tá? O professor abriu também para os professores do Estado, desde que comprovem, pode entrar em contato com a gente pelo telefone da GEDES, tá? Indique nas escolas esse intermediário, depois nós teremos um avançado mais para frente, provavelmente em julho, tá? Mais aprofundado, mas esse já vai ser bem bacana, tá? A professora Andréia, excelente professora, já trabalha com a gente aqui na Escola de Governo há um bom tempo, ela fazendo o doutorado dela lá na Universidade Federal, na área de língua portuguesa, é bem experiente, trabalha. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, tá? Até quinta. Pessoal, a EGOV, ela está aqui para atender vocês, tá? E esse carinho de vocês tem reconhecimento. Então, a EGOV tem essa finalidade de poder ofertar ao nosso servidor público municipal qualidade nos cursos que a gente fornece, tá? Nos convênios que a gente tem. Muitos nem sabem que a gente tem convênios com um monte de escola, com o SESC, um convênio importante também, tá? Algumas escolas importantes, tá? Algumas faculdades também para a gente, para os nossos filhos também, com bons descontos. Estamos fechando mais alguns convênios. Então, é interessante, entre na nossa página, na dúvida, liga para a gente aqui, na EGOV, sobre os convênios que a gente tem para desconto, para nós e para os nossos dependentes. É muito importante. Então, a Escola de Governo é muito importante para o nosso servidor. Estamos aqui à disposição de vocês.